Procrastinar não é simplesmente adiar tarefas. Na maioria das vezes, é um sinal de algo mais profundo. Cansaço, medo, ansiedade ou falta de sentido no que estamos fazendo. Quando evitamos uma tarefa, o cérebro está tentando nos proteger de um desconforto. Seja o medo de errar, de falhar ou de não dar conta. Por isso, lutar contra a procrastinação só com força de vontade quase nunca funciona. O caminho começa pela consciência, entender por que estamos adiando. Às vezes, dividir a tarefa em partes menores, ajustar expectativas ou simplesmente permitir uma pausa já muda tudo. Procrastinação não é preguiça, é comunicação interna. E aprender a escutá-la pode ser o primeiro passo para agir com mais clareza e menos culpa. Então, chega de procrastinar e deixa o like nesse vídeo, hein? Fala aí, pessoal. Nossa, eu tava pra fazer esse vídeo já faz um tempo, mas não tava conseguindo não. Esse negócio de procrastinar não é fácil não. Bom, como vão vocês? Espero que vocês estejam muito bem hoje. E para todos vocês procrastinadores, esse vídeo é para vocês. E para mim também, porque eu procrastino bastante. Bom, brincadeiras à parte aqui, eu sei que muita gente sofre com essa tal da procrastinação. Palavra difícil, né? Procrastinação, né? Enfim, tem muita gente que pensa que a pessoa que procrastina é uma pessoa que tá com preguiça, não liga muito para as coisas, tá com má vontade. Mas será que a procrastinação é isso tudo mesmo? Hoje, então, a gente vai receber aqui o psicólogo Fabiano Popo. E ele vai falar um pouco pra gente sobre o que é a procrastinação e, quem sabe, até dar umas dicas aí pra ver se a gente consegue melhorar esse mau hábito, né? Olha só, eu sei quantos anos eu demorei para começar um canal. Eu sempre quis ter um canal sobre um monte de coisa. Poderia ser sobre qualquer coisa. Eu queria ter um canal para me comunicar. Só que eu não conseguia. Eu deixava para depois e anos foram se passando e eu só consegui fazer esse meu canal. Só estou conseguindo fazer esse canal agora. Por isso, deixem o like, porque a pessoa que não procrastina merece muito like, viu? Deixa o like, se inscreve e comenta. Você é um procrastinador? Bom, então vamos começar aqui o nosso papo com o Fabiano e a primeira pergunta que eu vou fazer para ele é o seguinte: Fabiano, procrastinar é preguiça? A preguiça e a procrastinação são duas coisas bem distintas, bem diferentes. Eu diria até que a procrastinação pode usar, às vezes, a preguiça como desculpa, mas são duas coisas bem distintas, tá? A preguiça trata-se de um sentimento, uma sensação momentânea. Um exemplo bom que a gente pode dar é aquela pessoa que está retornando do trabalho após o almoço, né? Aqueles 10 minutinhos antes da pessoa retornar ao trabalho depois do almoço, que ela tem aquele cansacinho, aquela preguicinha que os antigos chamavam de leseira, nhaca. Ou seja, essa falta de vontade, de motivação, que é momentânea, só ali, não vai atrapalhar o dia da pessoa, a pessoa vai executar a tarefa, vai trabalhar da mesma maneira, mas é aquela sensaçãozinha, isso é a preguiça. A procrastinação é uma coisa muito mais complexa, tá? E aos olhos da análise do comportamento, que é a minha abordagem, a procrastinação é um comportamento relacionado à fuga ou esquiva de estímulos aversivos. Então, traduzindo, o que seria isso? A pessoa pode ou fugir ou esquivar-se de situações que são incômodas a ela, tá? Ou seja, são os estímulos aversivos, que podem ser uma exposição pública, por exemplo, que pode ser um julgamento social, que pode ser a ansiedade antecipatória, o medo de falhar, a incerteza de sucesso, tudo isso são situações, são estímulos aversivos. Então, a pessoa, para evitar passar por essa situação, né, ela costuma tomar um comportamento ou de fuga ou de esquiva. E o que difere um ou o outro, né, quando é uma fuga ou quando é uma esquiva? A fuga acontece quando o estímulo já está presente, né, então vamos dar um exemplo para diferenciar isso. Vamos supor, a pessoa vai numa festa, e está lá na festa e ela percebe que as pessoas julgam, elas estão olhando para ela, ela começa a se sentir incomodada, ela resolve dar aquela fugida da festa. Isso é uma fuga, né, ela fugiu do estímulo aversivo ali que ela percebendo que estava sendo julgada.
Isso é uma situação de fuga, um comportamento de fuga. Quando o comportamento de esquiva, a pessoa nem vai à festa. Ela antecipadamente não vai à festa. Então a procrastinação está muito ligada à esquiva, né, a não fazer, a não se expor a um estímulo aversivo, não se expor a uma situação incômoda, uma situação que lhe traz, algum desconforto. Então existe uma premeditação, por isso que eu acredito que a procrastinação é uma coisa muito mais complexa, porque a preguiça é uma coisa não tem nada a ver com o outro, né. A preguiça é uma coisa momentânea, ou seja, não tem, ligação, são coisas distintas, uma é sensação, a outra é o comportamento. Essa informação é muito importante, né? Porque muita gente acha que procrastinar é realmente preguiça. A minha outra pergunta é: existe algum ganho oculto na procrastinação? Sim, sim, existe um ganho oculto sim, na procrastinação. Vamos entender primeiro que é um ganho do único ponto de vista da pessoa que está procrastinando, tá? Somente para ela existe um ganho. Então o que acontece? Quando a pessoa procrastina, quando ela adia passar por aquela situação incômoda, então vamos supor uma situação que a pessoa tem um trabalho para apresentar em sala de aula, é um trabalho que ela vai apresentar para a direção da empresa, e ela tem que falar em público, e ela vai adiando aquela apresentação. O fato dela adiar traz um alívio, então ela tem um ganho, né. Ela ganha o alívio, ela ganha aliviar-se daquela situação, daquele sentimento, aquele estímulo aversivo. Por isso que a gente fala que o alívio em si, a sensação de alívio, ela é reforçadora para a ação de procrastinar, ou seja, ela faz com que a pessoa procrastine mais vezes, pois está obtendo uma sensação prazerosa do alívio. Então, toda vez que ela se depara com uma situação ruim ou que lhe faz mal, ela procura um jeito de esquivar-se ou fugir, ou seja, procrastinar, para quê? Para obter esse alívio. Esse alívio é um ganho para ela, né, traz uma recompensa para ela que reforça de maneira negativa e está reforçando ela a voltar a procrastinar como um ciclo. Toda vez que acontecer, ela cria procrastinação porque traz o alívio, reforça que o procrastinar é bom para ela. Então é uma coisa que vira cíclica a coisa, né, não tem fim. Agora, é um bem oculto só para ela, por quê? Porque vamos supor que ela seja uma apresentação de um trabalho na para a direção da empresa onde ela está, e ela está adiando aquilo, ela pode ser demitida, ou se eu trabalho com um adolescente na escola, ele pode perder o ano, ou adiando, passar por um médico, você está destruindo sua saúde. Então é um ganho oculto somente para uma pessoa, para aquela que está sentindo a sensação de alívio, mas no contexto geral não é uma coisa boa, né. E o perfeccionismo, né? Muita gente que procrastina é perfeccionista. Eu digo isso porque eu sou acho que um dos maiores exemplos disso, né? Há um tempo atrás eu não começaria esse meu canal se uma luzinha aqui de trás estivesse queimada ou se, enfim, qualquer besteirinha assim, para mim já era motivo de eu não começar. O perfeccionismo e a procrastinação, eles andam juntos? Sim, sim, com certeza. O perfeccionismo e a procrastinação andam juntos. Eu diria mais ainda, eu diria que o perfeccionista, ele costuma procrastinar muito. E existe uma explicação muito plausível para isso, né. Vamos lá, primeiro, o perfeccionista é aquele que se enquadra dentro de quadros de mania. É um maníaco, um obsessivo. É o cara que tem uma obsessão por um ideal que ele cria, né, de alguma coisa. Então o cara vai fazer um trabalho e ele cria um ideal perfeito para aquele trabalho, ele tem que sair daquela maneira que daquela maneira para ele é perfeito, né, não é para ele aquela condição é a condição perfeita, ideal e tem que chegar naquela meta. Isso para o perfeccionista é uma coisa muito cansativa, porque ele sabe que ele põe a régua dele lá em cima e que ele não exige menos que aquilo. Então qualquer tarefa, às vezes, torna-se muito cansativa, porque ele se cobra demais, porque ele tem medo de ser julgado, porque ele tem medo que falem mal do trabalho dele, porque ele sabe que ele tem que chegar naquilo, senão aquilo não vai bastar, então começa a ficar muito cansativo. O perfeccionista acaba se cansando daquilo precocemente, antecipadamente deixa de fazer, e aí procrastina. Então é muito comum o perfeccionista procrastinar, porque ele sabe que antecipadamente ele já vai ter que passar por um trabalho muito grande para fazer com uma às vezes uma tarefa simples. Então ele costuma
procrastinar mais. Então tá ligado sim. O perfeccionismo está muito ligado ao medo de falhar. O perfeccionista está muito ligado à exigência e ao medo da avaliação dos outros, né. Ele não quer só ser o perfeito para ele, mas ele quer que todos também o achem perfeito. Dói muito. Então a procrastinação e o perfeccionista andam de mão dada, sim, com certeza. Bom, e agora uma pergunta que muita gente confunde, muita gente mesmo. O que eu leio sobre pessoas confundindo as coisas que sentem, as emoções ou os próprios transtornos, né? A procrastinação, ela tem a ver com depressão, com TDAH ou com ansiedade, por exemplo? Bom, essa é uma questão muito interessante, porque para a gente for colocar na mesma linha ansiedade, depressão e TDAH, a gente tem que estar falando de transtornos. Então a gente está falando de transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, nós estamos falando de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de depressão maior. A gente está falando de doenças, transtornos, coisas que a pessoa precisa de uma psicoterapia, provavelmente vai precisar do apoio de um psiquiatra, de uma medicação, porque estamos falando de doenças, né? Não estamos falando de ansiedade, sintoma, depressão, sintoma. Nós estamos falando de doenças. Então, se a gente fala de doenças, é normal em qualquer um desses quadros, tanto da depressão maior, quanto da ansiedade generalizada, quanto do TDAH, haverem momentos ou quadros de procrastinação, situações de procrastinação, né? Porque a pessoa quer evitar o estímulo aversivo, quer evitar um momento de desconforto. Então, é muito comum que aconteça isso, que tenha sim a procrastinação. Procrastinação é um comportamento, é uma forma de agir. A pessoa deixa de fazer coisas, né, adia fazer coisas para não passar por situações ruins. Mas assim, a procrastinação, se você tirar a ansiedade e a depressão, ela é apenas um sintoma. Se tirar do rol de doença, se ele falar: "Ah, a pessoa está num momento de ansiedade, um momento é normal ela também procrastinar?" Eu também acredito que seja normal. Vamos supor, uma pessoa está preocupada com uma chance, uma oportunidade de emprego, ou então um concurso que vai prestar, alguma coisa assim, e ela acabar deixando de ir treinar por causa disso, porque está ansiosa, está inquieta, não está focando no exercício físico, normal. Normal. Assim como a pessoa também está passando por um período de luto, perdeu um ente próximo, alguém muito querido, e está passando por um momento de depressão, não que ela tenha depressão, ela está num momento depressivo, é normal ela procrastinar, deixar de fazer alguma atividade que ela faz. Agora dizer assim, qual que é a relação entre, se forem doenças, se forem, é assim, você está com o seu emocional abalado, não está 100%. O procrastinar, aí, tem que ser olhado de uma coisa diferente. Uma coisa é você estar passando um momento de luto, deixar de ir na academia, treinar. Outra coisa é você não querer fazer nada, ou você inventar desculpa para todas as coisas que você precisa ir no médico, precisa ver são coisas diferentes. A procrastinação não é somente o não fazer, é desculpa para não fazer por causa disso, disso, mas acredito numa coisa muito maior para eu não ter culpa por aquela falta que eu estou cometendo, né. Então eu busco alívio. Então quem está numa situação triste não quer ter coisa mais triste, né, quer ter mais alívio. Então acho que tem essa acontece, não que seja necessário que aconteça, mas acontece. Bom, e agora uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber: quais estratégias funcionam para a gente evitar a procrastinação e quais não funcionam? Bom, antes da gente falar de estratégias que funcionam realmente, vamos falar daquelas coisas que não funcionam? Eu acho muito interessante que a gente vê coisas motivacionais colocadas na internet. Não perde sua motivação, mude a mentalidade, mude hoje, faça, simplesmente faça, aconteça, enfim, eu acho muito interessante isso. Mas quando a gente fala em procrastinação, vamos lembrar que procrastinação não é falta de motivação. Procrastinação não é preguiça, não é vagabundice. Existem milhares de fatores, milhares de vetores que causam a procrastinação. Então, se a gente for observar uma contingência inteira, né, a ação inteira, o fato inteiro, desde o histórico, os estímulos, as ações, comportamental, tudo isso, você vai ver que a procrastinação é um resultado multifatorial.
né? Porque a gente não tem só as ações, todo o histórico, todos os estímulos, mas a gente também tem ambiente envolvido. O ambiente, ele é muito importante na questão da procrastinação, na questão das atitudes. Você, com certeza, qualquer pessoa rende muito mais num ambiente de trabalho organizado, limpo, sabe, com a higiene em dia. Com certeza, você rende muito mais num lugar salubre. Então, assim, o ambiente é muito importante. As pessoas com quem você se relaciona, que compõem o ambiente, também é um fator importante para as coisas andarem. Então, assim, existem muitas razões para procrastinação persistir. E quando a gente vai tomar atitudes para mudança, não basta simplesmente as mentalidades, você tem que mudar um geral. Eu vou dar um exemplo simples, esse que eu costumo usar muito na clínica, mas, por exemplo, se você acabou de tomar um copo de suco, chega na cozinha e vai deixar um copo ali na pia, se a pia tá lotada de louça, você põe o copo seu ali e vai embora. Agora, se você chega nessa cozinha com o seu copo na mão e a cozinha tá super limpa, em ordem, não tem uma louça na pia, com certeza você vai lavar o copo. Vai enxugar e vai guardar, ou no mínimo deixar no escorredor, mas você não vai deixar sua bagunça ali. Isso é o ambiente operando. Se você mantém seu quarto arrumado todo dia, você vai acordar e vai arrumar sua cama. Agora, se seu quarto tá uma bagunça, você não vai arrumar sua cama. E isso funciona na sua vida toda para tudo, para tudo. Você consegue estudar num lugar silencioso, limpo, arrumado, com muito, 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 muito mais facilidade do que se o lugar tivesse bagunçado, barulhento. Então, assim, o ambiente é uma coisa que interfere e muito, né, em solução para procrastinação. Lógico, a sua atitude é essencial, o primeiro passo é o essencial para mudar tudo. Eu falo que, o que vence a procrastinação é a consequência reforçadora positiva. Ou seja, você começa a tomar atitude e começa a obter um resultado, acrescentando estímulos positivos, né, ou seja, você está acrescentando estímulos, então reforço positivo, e você obtém cada vez mais resultado. Um exemplo é assim, academia, ninguém gosta de academia. Ninguém gosta de treinar. Claro, tem as pessoas que gostam, mas a grande maioria sabe que é necessário e faz. Tem gente que não gosta. Essa pessoa só vai se sentir motivada depois que ela começar a olhar no espelho e ver um resultado. Mesma coisa com a dieta. Ninguém gosta de fazer dieta, abrir mão de comer coisas que são prazerosas, mas de repente você começa a ver resultado no espelho, na balança, comentários das pessoas, anima. E isso você pode colocar em relação ao estudo. Você não sabe nada, você começa a estudar, começa a aprender, quanto mais você aprende, mais você tem vontade de aprender. Isso funciona para tudo, a mesma coisa com um instrumento musical. Para você aprender a tocar um instrumento musical, você tem que treinar, tem que estudar todo dia. Não adianta estudar de vez em quando. Ah, é chato, é demorado, é cansativo, ficar treinando, treinando, repetindo, repetindo, repetindo. É, mas quando o resultado começa a aparecer, quando você toca uma música inteira bonita, o negócio te estimula, te reforça a querer aprender mais. Então, assim, o que que realmente funciona para você fugir da procrastinação? Eu acredito muito em traçar metas fáceis de cumprir, com passos de formiga sem vontade. Ou seja, quer começar a emagrecer? Começa pouquinho, começa a diminuir a quantidade que você come, não absurdamente. Em vez de comer meia pizza, come 2 pedaços, mas não deixa de comer sua pizza. Você quer começar a fazer exercício, quer começar a correr, quer ser um maratonista? Começa dando uma volta quarteirão andando. Ninguém vai começar correndo. Porque você vai correr, não vai conseguir, vai desanimar, vai se frustrar e vai desistir. E o resultado aparece com a persistência, aparece com disciplina, aparece com consistência, que eu acho que são as 3 palavras principais para uma mudança, para uma virada de chave, né, que é a disciplina, a consistência e a persistência. Não basta só ter disciplina, não basta somente ir à escola. Se você for à escola e não estudar, não adianta nada. E se mesmo assim você tirar uma nota ruim, você não persistir em reforçar os estudos, também não adianta nada. Então, as consequências reforçadoras que trazem coisas boas, então assim, começa a sair de casa, começa saindo da cama, começa a diminuir o mínimo que vai comer. Começa, eu tenho medo de não gosto de ir em festas, não gosto. Começa aí a ficar 5 minutos e vai embora. Na outra festa você fica 10.
Na outra você fica 15 e conversa com alguém. E assim vai, aos poucos você vai sendo exposto ao estímulo aversivo até se acostumar. É assim que vence a procrastinação. Não tem remédio, não tem, vamos agora, amanhã vai levantar, vai sair correndo e não vai. Isso é mentira, não vai. É um passinho de cada vez. É isso que funciona. Bacana. E por último, Fabiano, qual conselho você daria aí para um procrastinador de carteirinha aí? Bom, se eu pudesse dar um único conselho para uma pessoa que está presa num ciclo de adiamento, a partir do momento que ela se perceber presa numa situação dessa, é pedir socorro, com certeza, é procurar ajuda. É muito importante, não só nessa situação, nós vamos falar de uma coisa geral, que é muito importante a pessoa se perceber quando precisa de ajuda, saber qual é o momento que ela tem que recorrer a um profissional, que ela sozinha já nem está dando mais conta de sair daquilo, né? Existem profissionais dentro de várias áreas que ajudam sobre muitas coisas, né? E por que não também? Porque é sofrido, né? A gente sabe que um ciclo de procrastinação pesado é muito sofrido. A pessoa realmente fica num looping, fica se sentindo muito mal, uma autoestima muito baixa, incapaz, impotente. Então chega uma hora que realmente precisa solicitar ajuda. Então o mais correto que eu posso dizer é que a principal coisa é a pessoa saber se observar, saber se analisar, perceber quando que é para pedir socorro. O melhor conselho que eu posso dar, é difícil dar esse primeiro passo, mas tudo tem que dar o primeiro passo, mesmo que seja curto, dar esse primeiro passo. É, pessoal, então é isso. A gente conseguiu aprender um pouco aí sobre esse sentimento, essa emoção, né? A procrastinação aí, que muitas vezes acaba sendo confundida com transtornos, com TDAH, com ansiedade. E eu espero que vocês façam um bom uso dessas informações aí que a gente recebeu hoje do Fabiano Pupo. E eu sei que vocês estão com aquela preguicinha que vocês podem deixar para depois, mas ó, deixa o like agora, não fica procrastinando não, tá? Porque eu ia fazer esse vídeo aqui já umas 3 semanas atrás. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.